Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Hoje a Igreja celebra Nossa Senhora do Rosário. Esse título dado à Virgem Maria é um título que é de essencial importância para a vida espiritual da Igreja, porque o Santo Rosário, esse instrumento que foi dado a Santo Domingos para que ele pudesse vencer as heresias, vencer os erros da fé e combater o mal, o maligno, é um instrumento que a Igreja usa e sempre usou para o enriquecimento espiritual do povo de Deus. Porque o Santo Rosário é um caminho onde nós vamos caminhando com a Virgem Maria, meditando os mistérios da vida de Cristo. E esse caminho que nós fazemos com a Virgem Maria, ela nos pega pela mão e vai nos conduzindo na meditação dos mistérios. Por isso que no Santo Rosário, o mais importante não é a Ave Maria que nós rezamos, mas sim o mistério que nós contemplamos. Porque cada mistério do Santo Rosário é um dogma de fé. Cada mistério manifesta aquilo que é uma verdade de fé, que influencia e dá sentido à nossa própria conduta. Por isso que quando nós meditamos tanto no Santo Terço quanto rezamos o Santo Rosário, nós vamos adentrando nesse grande mistério de contemplação do mistério divino, onde assim nós somos conduzidos por aquela que contemplou com seus próprios olhos o mistério de Deus, que é o seu próprio Filho. Aquela que experimentou profundamente esse mistério de Deus, como hoje nós vemos na anunciação do anjo. O anjo que anuncia a Virgem Maria e dá a ela o verdadeiro sentido daquilo que seria a obra de salvação da humanidade, que dependeria do seu sim. Por isso que quando nós rezamos o Santo Rosário, nós vamos também caminhando na escola da Virgem Maria, aquela que foi a primeira discípula, aquela que primeiro acreditou, aquela que primeiro deu esse passo de correspondência ao amor de Deus pela salvação da humanidade. Ela que dá seu sim
para que seu Filho pudesse vir a esta terra, o Filho de Deus viesse a essa terra, para que assim pudesse realizar essa obra de redenção da humanidade. Nós precisamos rezar o Santo Rosário, intensificar as nossas orações, porque na medida em que nós intensificamos as nossas orações, nós crescemos nessa meditação da obra de Deus em nossa vida e da obra de Deus que Ele mesmo realizou no mundo através do Seu Filho. Nós vamos indo, dando esses passos de mergulho no mistério de Deus. E como nós meditamos os dogmas da nossa fé, a meditação faz com que a gente se torne dócil ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo, ele infunda uma convicção verdadeira no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, para que assim essa convicção ela possa realmente gerar um grande efeito de perseverança na nossa vida. Por isso que o Santo Rosário sempre foi uma grande arma contra os erros de fé, mas também para a salvação das almas e principalmente em defesa da Igreja contra os ataques. Essa festa do dia de hoje, ela é instituída pelo Papa Pio V, depois da vitória de uma guerra em Lepanto, onde os cristãos que tinham tudo para perder aquela guerra, o Papa pede para que se rezasse o rosário para interceder por aqueles cristãos que estavam indo combater, para não deixar a Europa ser invadida pelos pagãos. E assim, pela oração do Santo Rosário, os cristãos que tinham tudo para perder venceram aquela guerra e assim expulsaram os inimigos para longe. Assim deve ser também a nossa vida, porque o Santo Rosário nos ajuda, nos auxilia a espantar o inimigo de Deus para longe, porque há uma inimizade, uma distância entre a Virgem Maria e o maligno, o diabo, o demônio. E se nós nos unirmos cada vez mais a Nossa Senhora, muito mais nós estaremos longe do inimigo da salvação e muito mais estaremos perto de Jesus Cristo, meditando seus mistérios, crescendo na nossa fé, na esperança do reino dos céus e principalmente na prática da caridade para com Deus e para com o nosso próximo. Então busquemos meditar o Santo Rosário, tendo essa certeza que o Rosário ele é um caminho de rosas, onde esse caminho de rosas ele também tem espinhos, mas as dificuldades elas vêm para nos fazer crescer, porque elas vão cada vez mais permitindo com que o mistério contemplado se torne parte da vida de cada um que medita. Por isso que quanto mais nós meditamos os mistérios do Santo Rosário, mais nós contemplamos esses mistérios se realizando na nossa própria vida. E assim nós vamos aprofundando, mergulhando e crescendo cada vez mais na nossa fé, com o auxílio da Virgem Maria, aquela que nos pega pela mão e nos leva, nos conduz nesse caminho de meditação, de contemplação dos mistérios divinos do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.